Eu disse no domingo passado que possivelmente era a última mensagem relacionada ao que vimos falando, mas não vai ser não. E o tema da mensagem de hoje é por que você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso uma prioridade principal. Prioridade, naturalmente, é aquilo que você coloca na frente das outras coisas, mas eu acrescentei a palavra principal. Entre as prioridades, o que vamos trazer aqui deve ser prioritário na sua vida. Eu tenho observado que um número considerável de pessoas não tem um tempo a sós com o Senhor, com a sua palavra e para oração de forma sistemática. Tenho observado também que muitos separam um tempo para estar com Deus sim, mas só para oração, e não leem jamais a palavra de Deus. E as pessoas hoje andam correndo, muito apressadas e entendem que não podem perder tempo com essa prática. Agora, a pergunta que fazemos é: será que é perder tempo? Muitos pensam que pelo fato de ouvirem as mensagens aos domingos e durante a semana poderem receber alguns vídeos onde pregadores enviam mensagens, cortes de mensagens maiores com mensagens curtas. Essas mensagens têm ganhado uma notoriedade muito grande porque as pessoas não têm tempo para ver uma mensagem de 1 hora. Então, normalmente vêm mensagens mais curtas e acham que isso é o bastante. Por isso eu quero insistir na necessidade que temos de investir tempo, separando esse tempo para estar com o Senhor, com a sua palavra e em oração também. Quando você separa seu tempo para estar a sós com o Senhor, você deve primeiro, antes de começar a ler a palavra, você deve pedir a Ele para trazer luz, entendimento, revelação. Quando eu falo em revelação, não estou falando em uma nova revelação, estou falando em revelar para você o que está escrito. É você pedir que o Espírito Santo fale ao seu coração através do que você vai ler. E eu creio que isso é de fundamental importância, e isso não deve ser feito também de forma legalista, mas deve ser realmente um pedido a Deus: olha, eu quero entender o que eu vou ler. Em segundo lugar, depois de ler a Bíblia, e você deve ler a Bíblia de forma sequencial. Muitas pessoas leem a Bíblia e ela abre a Bíblia assim e lê lê um trecho e fecha a Bíblia. Não estou falando disso, estou falando de você ler a Bíblia de forma sequencial. Nós normalmente distribuímos aqui no final do ano e no início do ano um mapa de leitura da Bíblia. São 2. Um é para quem nunca leu a Bíblia. E a última vez, eu acho que ele tinha a cor azul, se não me engano, e você pode pedir um mapa para novos leitores na secretaria. E se já estiver pronto lá, eu vou pedir a Elisângela, que no final, eu não sei nem se ela está aqui,
Ah, tá. No final, se tiver pronto, você deixa aqui em cima da mesa, por favor, faça esse favor. E o da cor azul, não, a cor verde, era um mapa para leitura da Bíblia toda, e esse mapa, ele orienta você para ler os livros de forma sequencial. Você começa em Gênesis, e depois, no intervalo entre a leitura de Gênesis e Êxodo, você vai ler um livro do Novo Testamento. Depois você volta para Êxodo. E assim, você vai ler os livros na ordem em que se deram os acontecimentos narrados no Velho Testamento. No Novo Testamento não há como fazer isso, a não ser o que fizemos, escolhemos alguns textos, alguns livros da Bíblia que para novos leitores, que seriam os primeiros que você deveria ler para facilitar o entendimento. Nesse mapa da leitura Bíblia do ano todo, você vai lendo com intervalos o Novo Testamento. Você não pode abrir um trecho e ficar satisfeito com um trecho, no outro dia você pega um outro trecho que não tem nada a ver com o primeiro, por uma razão muito simples: a Bíblia não se interpreta senão através dela mesma. E para que você possa ler um trecho, você precisa ver em que contexto ele foi escrito, o livro foi escrito, o que precedeu e o que vem depois. E em muitos casos você vai ter que interpretar o que você lê à luz de toda a Escritura e não apenas de um trechinho. É por isso que existe tanta heresia hoje em dia. São pessoas que pegam trechos isolados das Escrituras e colocam doutrina em cima disso. Nem tudo que está escrito é para mim e para você fazer. Muitas coisas são apenas informações do que foi feito e qual o resultado que as pessoas tiveram disso. É o caso dos livros históricos do Velho Testamento, que mostram a história de Israel, e nós aprendemos com os erros e os acertos deles. Então, você não pode estabelecer doutrina em cima de erros que as pessoas cometeram ou de coisas que as pessoas disseram, porque a Bíblia registra tudo que aconteceu, as palavras de quem falou coisa boa e quem não falou coisa boa. Então é preciso que você entenda e entenda à luz de todo o texto onde se quis chegar ao registrar aqueles fatos. Então, você não pode estabelecer nenhuma doutrina em cima de um texto isolado. Eu posso citar aqui um deles. A Bíblia, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ninguém é salvo porque persevera, mas persevera porque é salvo. Mas o Jesus não disse uma inverdade, ele disse uma verdade. A salvação implica em crer em Jesus, pela fé você o receber como o enviado de Deus, o Filho amado de Deus, que se fez homem e se fez carne, habitou entre nós, que veio para, entre outras coisas, dar a sua vida por nós, morrer na cruz e assim receber sobre ele o castigo que pairava sobre nós. E quando você o recebe pela fé, e ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. O Novo Testamento todo ensina que é pela fé que nós podemos receber Jesus como Salvador e Senhor. Então você não pode dizer que tem que perseverar. Se você falhar ali, todos nós falhamos o tempo todo, erramos, pecamos, não é comum e nem é correto, se é que é correto,
Ninguém pode pecar deliberadamente e dizer, não, eu estou debaixo do sangue. Não é assim não, a Bíblia diz que se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ao contrário, uma expectativa terrível de juízo vingador de Deus, porque você estaria pisando no sangue de Jesus, você estaria... Bom, eu não... Olha, nada disso estava previsto para dizer aqui, viu? Mas, vamos lá, Hebreus, capítulo 10. A partir do verso 19, se não me engano. Vamos ver se é isso mesmo. Não, não é isso não, é um pouco mais adiante. Verso 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então não se brinca com Deus, não se brinca com a obra redentora de Jesus. O que Jesus fez é algo de uma grandeza enorme. Os judeus viram aquilo como derrota, mas Deus viu como vitória. Porque ele foi ali na cruz e derrotou o poder que o inimigo tinha através do pecado. E isso nós obtemos através da fé em Jesus. Agora, se isso realmente aconteceu, o que vai tornar isso evidente é a nossa perseverança. Então, o que Jesus disse é verdade, aquele que perseverar até o fim será salvo. É necessário que aquele que creu persevere, mas ele não vai perseverar para ser salvo, ele vai perseverar porque é salvo. Você não pratica boas obras para ser salvo, você é salvo porque você pratica boas obras porque você foi salvo. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, esse texto é claro em dizer que não é pelas obras, mas é claro em dizer que quem é do Senhor pratica boas obras. Muito bem, isso não estava no contexto. Você deve, quando ler a Bíblia, você deve ler, se possível, 3 a 4 capítulos por dia. Se você fizer isso de forma sequencial, você lerá a Bíblia toda em um ano. Você gasta uma leitura, simples leitura, você gasta em torno de 20, no máximo 30 minutos para fazer isso. Esse é o tempo para você ler, apenas ler. Já é alguma coisa, não é o ideal. O ideal é você ler, buscar entender e pedir a Deus direção. Se não entendeu, peça a Ele esclarecimento, fala que você quer entender e o Senhor vai te trazer luz sobre aquele texto. Por isso que dissemos que se você nunca leu a Bíblia, você deve usar um mapa de leitura da Bíblia para novos leitores. É para ler a Bíblia toda, mas numa forma diferente daquele que já leu mais de uma vez.
Bem, pois bem, por que você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal? Hebreus 4, 12 e 13. Nós vamos nos deter nesses dois versos aqui com a graça de Deus. O texto diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então vem a pergunta: por que você deve diariamente estar a sós com o Senhor e a sua palavra e tornar isso a principal prioridade? O verso 4 e o início do verso 12 dizem assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Qual o significado disso? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus, quando você a lê, quando você se debruça nela para lê-la, e quando você pede Deus para vir estar com você naquele momento e trazer luz, ela é mais do que letra, ela é viva. Jesus disse em João 6,63, a segunda parte desse verso, ele diz assim: as palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Não é apenas letra. Qualquer pessoa incrédula pode ler a Bíblia e vai dizer: olha, li, não mudou nada na minha vida. Claro, ele leu como quer, muitas vezes até para criticar. Mas se alguém lê querendo saber a verdade, querendo conhecer a Deus através da palavra, Deus vai se revelar. Deus não vai se revelar para quem não está afim de conhecê-lo e de conhecer a vontade dele. Mas quando Jesus disse essas palavras, ele disse num contexto em que ele disse coisas que muitos disseram: duro é esse discurso. E muitos deixaram de seguir a Jesus depois do que ele disse no capítulo 6, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o nosso caso. Mas Jesus abriu para os discípulos dele também se retirarem. E Pedro diz: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, vai depender de como você lê a Bíblia. Se você lê realmente querendo entender, Deus vai se revelar. 1 de Pedro 1, 23 diz assim: porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eu e você fomos gerados de novo por meio da palavra, fomos regenerados por meio da palavra. Quando? Quando lemos a palavra, quando ouvimos a palavra, quando estudamos a palavra, quando memorizamos a palavra. Difícil o incrédulo ainda memorizar a palavra, mas se a pessoa leu e ela fez sentido para ele, ele creu nessa palavra, então, através da palavra e pela ação do Espírito de Deus na vida dessa pessoa que se dispôs a conhecer a Deus,
então ela tem o poder de transformar essa pessoa. Por isso que o texto diz, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, uma semente comum, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, essa é a semente, a qual vive e é permanente. Ela não muda, ela é viva. Isaías 55, 10 e 11 diz assim, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a palavra do Senhor não volta vazia. Ele fala, mas a palavra de Deus também diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Então, nós temos que abrir o nosso coração para Deus e pedir, Deus fala, eu quero ouvir. Estava me lembrando agora, me veio à mente, que Samuel, ainda pequeno, estava no templo, dormindo lá, e ele ouviu uma voz dizendo, Samuel, Samuel. E ele foi procurar Eli, todos já sabem disso. E ele, o Senhor me chamou. Ele disse, não chamei você não. Ele voltou e o Senhor falou com ele outra vez, Samuel, Samuel. E ele foi lá falar com Eli, eu não sei se 2 ou 3 vezes, e ele finalmente mandou, olha, deve ser o Senhor. Quando você ouvir essa voz, diz, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E havia um coração aberto para ouvir. E ele ouviu aquilo que Deus queria falar. E depois Eli ouviu através da boca de Samuel o que Deus havia dito. Então, Hebreus 4:12a diz assim, porque a palavra é viva e eficaz. Isso já é a razão para vocês separar um tempo diariamente para priorizá-la e dar espaço para Deus dizer para você o que Ele quer de você. Então Deus fala, basta que nós nos disponhamos a ouvir. Porque você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso sua prioridade principal. Em segundo lugar, Hebreus 4:12a e b. Porque a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes, eu creio que todo mundo sabe, é uma espada que é afiada dos 2 lados. E a capacidade dessa espada penetrar no corpo humano, se for usada com essa finalidade, é muito grande, porque ela está afiada dos 2 lados. Efésios 6:17, o apóstolo Paulo escreveu recomendando, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito,
que é a palavra de Deus. O Espírito opera em nós e o instrumento dele para combater o mal, em mim, em você e onde quer que ele exista, inclusive quando o maligno se opõe através da palavra. Foi assim que Jesus venceu a tentação, os três episódios da tentação que ele sofreu no final dos 40 dias de jejum no deserto. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito. E Apocalipse 2,12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é que tem a espada afiada de 2 gumes? Quem? É Jesus, porque é ele que está falando aqui. Essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tudo foi criado por meio dele e através dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. É por isso que a Bíblia diz que tudo foi criado por meio da palavra de Deus. E as coisas que existem não foram feitas senão por meio da palavra. Diz Hebreus, capítulo 11, verso 4. Acho que vale a pena ir lá. Hebreus 11, versículo 3, acho que é. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, tudo que Deus fez na pessoa, através de Jesus, Ele fez por meio da palavra. Por isso que ele tem a espada afiada de 2 gumes. Então, ela penetra, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Por que devo estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal? Em terceiro lugar, porque a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. A palavra alma é a palavra psique. E a palavra psique descreve a minha, a sua, a nossa capacidade que temos de pensar, decidir e sentir. É a nossa mente. E tudo isso está aí. Então, ele menciona a ponto de dividir alma e espírito. Espírito é a parte que eu e você temos, é aquilo que nós somos. Na realidade, é o nosso verdadeiro eu. E ele está dizendo que a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito, ou seja, o que é da minha mente, o que é aquilo, o que são os meus sentimentos, o que são os meus pensamentos, o que é a minha vontade e aquilo que é do espírito. O espírito é o espírito humano, onde se você nasceu de novo, você tem ali habitando o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, no seu espírito, vai falar de forma diferente daquilo que você pensa, do que você sente, e diferente daquilo que você pensa, sente e me ajudem aí. Diferente da sua mente.
onde você tem a faculdade de sentir, pensar e exercer vontade. E entra aqui juntas e medulas. O que são juntas e medulas aqui? Juntas e medulas fala da nossa carne. Então, a palavra de Deus, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Você é um ser humano que é, na sua essência, um espírito. Quando você morre, o seu espírito vai estar com Deus, se você é salvo em Jesus. E a sua mente não tem mais ação, o seu corpo vai ser corrompido. E o que vai ficar é o seu espírito. Mas aqui na terra você precisa do corpo e você precisa da mente. A mente faz a ligação entre aquilo que está no seu espírito e aquilo que vem para a mente. Você tem pensamentos próprios, vontade própria, sentimentos próprios. E o Espírito de Deus, onde habita o seu Espírito, onde habita o Espírito de Deus, vai falar com você aquilo que é de Deus, aquilo que está no coração de Deus. Então, você, através da palavra, você pode discernir o que é seu, o que é de Deus e o que é da sua carne. Primeiro, o que é da sua alma, sua mente. O que é da sua vontade. A carne gosta de sombra e água fresca. Ela quer viver na maciota. Então a carne sempre vai ser contrária à leitura da palavra, à oração, à vida com Deus, à vontade de Deus. Você vai encontrar sempre nela um inimigo número 1. Através da sua natureza humana caída e pecaminosa. A mente fica no meio, entre a sua carne e o espírito, onde, se você nasceu de novo, você foi regenerado, ali habita o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que fala que existe um conflito constante entre o espírito e a carne. O que é do espírito e a carne. Mas quem vai tirar o tira-teima mesmo é a palavra de Deus. É lá que você vai ver se isso é de Deus ou não. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender isso através do que está em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Versículos 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, aqui nós vemos que eu posso analisar o que eu estou sentindo. É verdadeiro? Nós temos que não podemos esquecer que o inimigo também fala conosco. Ele fala na nossa mente. Então, é preciso que você saiba se é a sua mente, se são os seus pensamentos, ou se é o inimigo soprando o que ele faz o tempo todo. Então, isso é verdadeiro? Tem base na palavra de Deus? Foi Deus que colocou esse pensamento aí? Senão, você vai ver então que o diabo é mentiroso. Ele coloca muita coisa ruim, e muito pressentimento mal na sua mente, para que você tenha medo, fique inseguro e não faça a vontade de Deus. Então, você tem que discernir, é verdadeiro? É algo respeitável?
é algo justo, é algo puro, é amável, é de boa fama, tem alguma virtude, existe algum louvor nesse pensamento, então é isso que você deve pensar. Se for isso, se não foi de Deus, não veio de Deus, não veio da palavra de Deus, isso veio de outra fonte. Pode ser os seus medos, seus traumas, ou pode ser o inimigo que fica lançando setas incendiárias em sua mente. É por isso que a Bíblia diz que uma das armas na luta contra os principados e as potestades é o escudo da fé, com o qual você pode, eu posso, nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para usar a espada do Espírito e combatê-lo através do conhecimento que Deus nos dá da sua palavra. Então, para você saber se é verdadeiro ou se é falso, se é respeitável ou não, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se existe algum louvor. Então, você tem que conhecer a palavra. E é por isso que 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz assim: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está apelando para que nós santifiquemos. O Deus da paz nos santifique em tudo, no espírito, na alma e no corpo. O corpo pode ser instrumento para você pecar e pode ser instrumento para Deus usar. A mente pode estar ocupada com a palavra de Deus, com o entendimento que vem de Deus, ou pode estar ouvindo bobagem, besteira, que vai influenciar e afetar a sua vida, levando você a pecar. Então, é por isso que nós precisamos ter um tempo com Deus. Você ouve muitas coisas, você recebe muita influência de N lugares, sobretudo nas redes sociais, sobretudo através da internet, da inteligência artificial. Então, você precisa analisar, isso procede de Deus, ou isso é resultado da mente de alguém? Ou isso é uma arma que o inimigo está usando? A internet em si não é ruim, a inteligência artificial não é ruim, e nada dos recursos que existem hoje são ruins, mas nós precisamos avaliar, isso é de Deus ou isso veio do inferno? Porque o mundo jaz no maligno. Então nós temos que ter esse conhecimento, por isso é prioridade principal na minha vida e na sua vida, estarmos com o Senhor diariamente, antes de sair de casa, se possível, antes de fazer qualquer outra coisa, porque depois que você entra no dia, é muito difícil você... Eu sou assim, se eu fizer qualquer coisa antes, já me perturba bastante. Qualquer movimento me tira do sério. Quando eu digo do sério, me tira da conexão que eu preciso e quero ter com Deus. É muito importante, se você pode, e eu me esforço para isso, nem sempre consigo, de não receber nenhuma informação antes de ter o tempo devocional. Porque depois isso começa a borbulhar na sua mente, e a sua mente vai vaguear, e você vai pensar nessas coisas. E isso para não falar que o inimigo o tempo todo está colocando e lembrando você de coisas que você precisa fazer com urgência. E nem tudo que é urgente é prioritário. Mas ele faz você sentir que é urgente. E você fica ansioso e aquilo quebra o seu tempo com Deus.
Aquilo impede que você ouça. Você leu, chegou no final, você não sabe mais o que você leu, porque sua mente está em outro lugar. Isso não acontece só com todo mundo, não, é comigo também, viu? Então, qualquer um de nós está sujeito a isso, então temos que andar realmente de antena ligada. Por isso Jesus disse, vigiem e orem para que não entrem em tentação, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal. Hebreus 4, letra A, que é o início do versículo, e letra D, que é a última parte, se não me engano, do versículo. Porque a palavra de Deus é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, traduz assim esse verso. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, e vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Eu vou ler outra vez. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Ela vai até o lugar mais fundo da alma. Eu estou lendo o início do verso e o final. Como vocês veem, a NTLH, ela multiplica as palavras, mas ela ajuda a entender. Nem sempre eu devo tirar a doutrina da NTLH, porque ela multiplica palavras que não estão no texto, mas muitas vezes explica e me faz entender melhor, e é por isso que eu estou usando. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, a palavra de Deus é capaz de avaliar se o que eu estou querendo é egoísta, quero isso egoisticamente, se eu quero isso com segundas intenções, enfim, quais são as minhas motivações, se elas são legítimas, se elas têm amparo bíblico ou não. E a Bíblia vai mostrar o que vai fazer esse julgamento. Não vai julgar você, vai julgar o que você está sentindo, o que você está pensando, se isso é algo que você deve levar adiante ou não. Porque ela, na NAA, diz assim, julgar os pensamentos e propósitos do coração. Por que eu ajo assim? Por que eu estou querendo fazer assim ou assado? Então, o contato com a palavra de Deus vai colocar as coisas no lugar. João 12, 48, Jesus disse assim, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Tem quem o julgue. A própria palavra que falei, esta o julgará no último dia. Quando você lê a Bíblia, ela julga as suas intenções hoje. E no dia do juízo ela vai julgar cada ser humano. Aquele que ouviu e não deu ouvidos a ela, aquele que fez ouvido de mercador. E o texto diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia.
Então Deus fala conosco através da palavra, e por isso devemos dar atenção, e temos que priorizar a leitura, a audição, o estudo, a memorização e a meditação na palavra de Deus. Você vai dizer, isso toma tempo. Toma sim. Mas você pode começar com pouco e você vai sentir que precisa de mais. Porque você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal em quinto lugar. Agora vamos para o verso 13, Hebreus 4, 13. Porque não há criatura que não seja manifesta na sua presença. A presença de quem? Se você pediu a Deus para estar com você naquela hora, Ele está lá. E Ele está lá para realmente falar com você através da sua palavra. Então, o texto diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Se você busca a presença de Deus e o faz através da sua palavra, não há ninguém que não seja manifesta, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. A palavra de Deus vai trazer luz para aquilo que realmente Deus quer mostrar para você, vai mostrar onde está o erro, onde você está falhando, onde você está errando, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os filhos, com os pais, no seu trabalho, na escola, no relacionamento com as pessoas. A palavra de Deus vai mostrar isso e muito mais. Vai mostrar o que é certo, o que não é. Não há como você se esconder de Deus e nem da sua palavra se você se expuser a ela. O Salmo 139 é um salmo que eu gosto muito. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Outra versão diz, tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Como isso pode ser feito? É maravilhoso você pensar que Deus sabe de tudo. Não há nada que você possa esconder dele. Mesmo que você faça no escuro, mesmo que você faça de noite, mesmo que você faça com a porta trancada, no banheiro, no chuveiro, onde quer que seja, Ele está ali. E Ele vê. E Ele diz no verso 7, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás, e faço a minha cama no mais profundo abismo. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará à noite. Ainda que você procure os lugares mais escuros para se esconder,
O texto diz no verso 12: até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Não entenda esse texto como que se o certo e o errado fosse a mesma coisa, mas o que o texto está querendo dizer é que não tem lugar onde Deus não possa nos achar. Não existe lugar onde Ele não possa nos ver. Ele conhece tudo e conhece por dentro. Então, não há como ocultarmos-nos de Deus. É por isso que o texto diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Deus e a sua palavra são uma e a mesma coisa. Não entenda isso no sentido que não é o que eu quero passar para vocês. Deus não contraria a sua palavra. A palavra de Deus fala de Deus, revela Deus, mostra Deus. E nela não há erro. Nela não há contradição. O que há muitas vezes é falta de conhecimento da palavra. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Tem um hino do cantor cristão, eu não vou cantar não, pode ficar tranquilo. Sábia, justa, santa e pura é a lei do meu Senhor, que corrige a vida impura do perdido pecador. Do Senhor o ensinamento, sempre ali perfeito está. É tão rica em seus preceitos e conselhos santos dá. Do Senhor os bons conselhos, justos e benignos são. Neles vejo quais espelhos, quanto é mau meu coração. Mais que o sol resplandecente, os preceitos do Senhor iluminam nossa mente com divino resplendor. Então, o que me faz lembrar esse texto é que eu me vejo quando eu leio a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra quem eu sou. Se o que eu faço é certo ou é errado. Se o meu procedimento está dentro da vontade de Deus ou não. E você muitas vezes quer saber o que vai fazer, o que vai decidir. Nem sempre é fácil a gente saber isso. Mas você, através da palavra de Deus, vai saber se algo é certo ou não. Se a motivação do seu coração é certa ou não. Se isso é de Deus, se não é. Se Deus está nesse negócio ou não está. O Senhor vai se revelar a quem realmente tiver interesse em saber a vontade dEle. E a vontade dEle nós sabemos quando oramos e quando lemos a Bíblia. Por isso que Hebreus 4:13a diz assim: não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus e da sua palavra. Em sexto e último lugar, acho que é o último mesmo, Hebreus 4:13b, porque todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ao examinarmos as Escrituras na presença de Deus, Ele vai trazer à luz as coisas que Ele deseja
de mim, de você. É por isso que Jesus disse, quando foi criticado, porque os seus discípulos não jejuavam, e Jesus disse, olha, não é coerente que alguém vá para uma festa de casamento e que com a presença do noivo, eles estejam em jejum. Mas dias virão em que o noivo lhes será tirado. E naquele dia, os seus discípulos, vão jejuar. Porque jejuamos para estar com o Senhor, para ouvir o Senhor. Não é para pedir. Eu vejo também o jejum como um meio de você se humilhar e dizer, Deus, eu não sei o que fazer. Mas o jejum é sobretudo para ouvir Deus. Para ouvir o Senhor e saber o que Ele quer que eu e você façamos. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ao examinar as Escrituras na presença de Deus, Ele vai trazer à luz as coisas que Ele deseja de você, através das Escrituras e por meio do seu Espírito. Dwight, acho que é assim que pronuncia o seu nome, Lyman Moody, ou D.L. Moody, como muita gente chama, foi um evangelista e editor norte-americano que viveu de 1837 a 1899, nos Estados Unidos. E uma das frases mais famosas dele foi esta: este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Eu queria ter uma Bíblia aqui agora, mas a minha Bíblia está aqui agora. Mas ou a Bíblia vai me levar a afastar do pecado, ou o pecado vai fazer com que eu não queira ler a Bíblia. Então, seria bom que cada um de nós aqui perguntasse, por que eu não tenho um tempo com Deus e a sua palavra? Na intimidade, sozinho com Ele. Eu quero deixar o meu pecado, eu quero ser confrontado com a verdade. O que eu estou fazendo, a maneira como estou vivendo, é compatível com a vontade de Deus? Ou eu quero ignorar isso e continuar fazendo o que eu sempre fiz, do jeito que eu venho fazendo, porque eu não quero mudar? Essa deve ser uma das principais razões pelas quais eu devo ler a Bíblia diariamente. O Salmo 33, 3 diz assim, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Não dá para esconder. João 6, 63, Jesus, quando confrontado, porque ele falou sobre ele ser o pão da vida, ele falou sobre a necessidade que nós temos de comer a sua carne e beber do seu sangue. Aí os caras piraram, os seus ouvintes ficaram pirados. Que coisa, como é que nós vamos comer o sangue dele? E não entenderam que Jesus estava falando de forma figurada. E por isso que disseram, duro esse discurso, quem o pode suportar? E muitos deixaram Jesus por causa disso. Vocês lembram que eu sempre digo aqui que Deus não facilita as coisas. Que o Senhor não... Bom, espero que eu não esteja dizendo bobagem, porque não é esse o meu... Eu não estou dizendo que Deus não facilita as coisas, mas eu quero dizer que Deus vai provar-nos para ver se a gente quer realmente Ele, se estamos interessados nele.
Jesus disse: se alguém quer vir a mim, não é venham, venham de qualquer jeito, se alguém quer. O que tem que fazer? Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você se dispuser a perder a sua vida, você vai ter a dele. Você vai ter a minha. É isso que ele está dizendo lá no texto. De Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24. Mas Jesus então disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Eu não estou falando de coisas carnais. As palavras que eu lhes tenho dito, falado, são espírito e são vida. Primeiro Coríntios 2, 14 e 16 diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Porque muitos rejeitam a palavra de Deus, porque para eles é loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, o que é a pessoa espiritual? Não é o que tem o Espírito de Deus. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Como nós temos a mente de Cristo? Porque temos um espírito regenerado, o Espírito de Deus habita em nós, e a mente de Cristo é o Espírito Santo. E a mente de Cristo é também o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Então, o Espírito me direciona para fazer a vontade de Deus, mas a minha mente precisa estar renovada pela palavra escrita e entendida com o auxílio do Espírito Santo para que ela seja mudada e transformada. É por isso que 2 Coríntios 5,17 diz: e se alguém... E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito de Deus nunca contraria a sua palavra. Por isso dissemos que Deus e a sua palavra são um. Conclusão. Porque você deve estar a sós diariamente com o Senhor e a sua palavra e fazer disso a sua prioridade principal. Primeiro, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo, porque a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Terceiro, porque a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Em quarto lugar, porque a palavra de Deus é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Em quinto lugar, porque não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença de Deus e da sua palavra. Sexto lugar, porque todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E quem vai julgar-nos é a palavra de Deus. Por essa razão, eu e você temos que priorizar um tempo a sós com Deus todos os dias. Não é se der
Não, tem que dar. Se não der, deixe as coisas, seja o que for. Mas primeiro, separe um tempo para estar com Deus. É prioridade número 1.